Imagina você ir ao Maracanã esperando um joguinho morno e sair de lá vendo simplesmente 9 gols de um time só? Pois foi exatamente isso que aconteceu numa tarde de 1984. O Vasco da Gama atropelou a Tuna Luso com um sonoro 9-0, cravando a segunda maior goleada da história do Campeonato Brasileiro até hoje. Só atrás de Corinthians 10-1 Tiradentes do Piauí, que até hoje é a maior goleada da história. Foi massacre, foi show, foi história sendo escrita diante de mais de 20 mil torcedores. Mas antes de reviver esse espetáculo de gols, bora conhecer um pouco do adversário do Vasco naquele dia. A tradicional Tuna Luso brasileira. Grandes histórias, polêmicas quentes e lances inesquecíveis. Discovery Foot, o futebol como você nunca viu. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Tuna Luso, o orgulho do Pará. A Tuna Luso brasileira não é só um nome exótico. É um clube com alma, com história e com raízes profundas no futebol paraense. Fundada em 1903 por imigrantes portugueses, a Tuna nasceu como um grupo musical. Isso mesmo, uma tuna de músicos que depois se aventurou no futebol. E deu certo. Com sede em Belém do Pará, a Tuna é um dos clubes mais tradicionais da região norte. Foi tricampeã paraense nos anos 80 e revelou craques como Luizinho das Arábias, um dos maiores ídolos do futebol do Pará. Apesar das dificuldades financeiras e da falta de estrutura comparada aos grandes do Sul e Sudeste, a Tuna sempre foi conhecida pela raça em campo e pelo apoio fiel de sua torcida apaixonada. Em 1984, o time conquistou uma vaga no Brasileirão e sonhava em mostrar serviço no cenário nacional. Mas aí, meu amigo, cruzou o caminho do Vasco. Atualmente, a Tuna Luso disputa a Série D do Brasileirão, estando no grupo A1 da competição. O Vasco voando baixo. O Vasco vinha com um timaço naquela temporada. Liderado por Edu Coimbra, irmão do Zico, no comando técnico, o Cruz Maltino estava embalado no Campeonato Brasileiro e sonhava alto. No elenco, nomes como Giovani, Arthurzinho, Marquinhos e Roberto Dinamite formavam uma espinha dorsal de respeito. Era um time ofensivo, criativo e que sabia muito bem o caminho do gol. E naquele dia, 26 de outubro de 1984, eles mostraram que estavam inspirados como nunca. Um jogo, 9 gols. O Maracanã recebeu cerca de 21 mil torcedores naquela noite. E quem foi ao estádio presenciou um espetáculo que parecia não ter fim. O Vasco abriu o placar logo no começo e dali para frente foi um verdadeiro rolo compressor. Marquinhos estava impossível e marcou 3 gols. Giovani, uma joia da base, também deixou o dele. Arthurzinho e Wilson Tadei deram um show à parte. O time não tirava o pé. Cada ataque era uma chance real de gol. E a Tuna se perdeu completamente em campo. Parecia um boxeador grogue no ringue, só tentando sobreviver até o fim do round. Quando o juiz apitou o final, o placar estava lá, estampado. Vasco 9, Tuna Luso 0. Repercussão e marca histórica. A imprensa do dia seguinte foi categórica. O Vasco tinha feito história. Jornais de todo o país exaltaram a atuação impecável do time carioca. Era a segunda maior goleada da história do Brasileirão desde sua criação em 1971. Um feito que permanece até hoje no topo dos livros de recordes. Já a Tuna, bem, a Tuna se tornou parte desse momento. Mesmo na derrota, o clube ajudou a escrever um capítulo inesquecível do nosso futebol. E isso também é história. A noite em que o futebol foi espetáculo. E assim, meus amigos, ficou marcado para sempre na história do futebol brasileiro. O dia em que o Vasco ignorou a ausência de seu maior craque, atropelou a Tuna Luso e escreveu um dos capítulos mais incríveis do Brasileirão. O 9-0 do Vasco sobre a Tuna Luso é mais que uma goleada. É um símbolo de como o futebol pode surpreender, emocionar
e marcar para sempre. Foi uma noite onde tudo deu certo para um lado e nada deu certo para o outro, mas que, acima de tudo, mostrou a beleza e a imprevisibilidade do nosso futebol brasileiro. E você? Já sabia dessa história? Lembra dessa goleada histórica? Comenta aí, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente vive o futebol como ele realmente é, cheio de histórias incríveis. Valeu e até o próximo vídeo.